Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo do canal. Para tudo que você está fazendo agora e escuta isso com atenção. O que você está fazendo hoje, estudando história do Brasil hoje, a gente vai entender de verdade como o Brasil saiu da ditadura, entrou na democracia, enfrentou o caos econômico e como tudo isso é cobrado em prova, especialmente no MPSP. Não é só história, é o caminho até a sua aprovação. Vamos juntos. Aprovação ativa. O Brasil que surge em 1985 não é um país livre, organizado e próspero. É um país cansado, endividado, traumatizado e desconfiado. A redemocratização começa oficialmente em 1985, mas não começa com festa, não começa com eleição direta, não começa com estabilidade. Começa com tensão, medo e perplexidade nacional. Tancredo Neves é eleito de forma indireta, simbolizando a esperança de um país que passou mais de 20 anos sob presidentes militares escolhidos dentro do próprio sistema. Pela primeira vez, o Brasil enxergava a possibilidade real de voltar a ser governado por civis. E na véspera da posse, tudo desmorona. Tancredo, Sarney e a perplexidade nacional. No dia 14 de março de 1985, Tancredo Neves é internado às pressas para uma cirurgia de emergência. O país entra em choque. As pessoas vão às ruas, acompanham cada boletim médico, vivem uma comoção nacional comparável em intensidade emocional à morte de figuras históricas como Ayrton Senna anos depois. O medo era simples e profundo. Depois de tanto tempo, depois de tanto custo político e social, o Brasil teria novamente seu processo interrompido? José Sarney assume interinamente a presidência em meio a esse cenário caótico. E a perplexidade existia porque Sarney não era um símbolo puro da oposição ao regime militar. Pelo contrário, José Sarney vinha da arena, foi presidente do PDS, tinha trânsito com setores conservadores e militares. Era um político civil, mas profundamente ligado às estruturas de poder do regime anterior. Isso gerava desconfiança popular e, ao mesmo tempo, desconforto dentro das próprias Forças Armadas, que lhe entregaram um país em situação crítica. Sarney assume a presidência da chamada Nova República não como herói, mas como alguém que herda um verdadeiro rabo de foguete. O milagre econômico já havia acabado há mais de uma década. A inflação não caminhava, ela galopava, e a dívida externa crescia como um trem desgovernado. A crise herdada e a década perdida, o Brasil de Sarney era um país estagnado, preso numa armadilha histórica, renda baixa para a maioria da população e renda alta concentrada em poucos setores. Não havia investimento interno nem externo porque não existia segurança econômica. A inflação chegava a 110% ao ano, a dívida externa alcançava 95 bilhões de dólares, o analfabetismo era alto, a saúde pública era precária e o Estado estava paralisado. Os historiadores chamam os anos 1980 de a década perdida, porque praticamente nada avançava de forma estrutural. Não se gerava emprego em escala, não se produzia tecnologia, não se distribuía renda, não se construía desenvolvimento sustentável. Era uma máquina burocrática pesada tentando esconder seus próprios fracassos. Diante desse cenário, Sarney precisava agir, e agir rápido. Era necessário criar um plano que restaurasse minimamente a confiança da população, controlasse a inflação e desse fôlego político ao governo. É nesse contexto que surge o Plano Cruzado, em 1986, elaborado pelo ministro da Fazenda Dilson Funaro e uma equipe de economistas críticos do modelo anterior. Plano Cruzado, a ilusão da varinha mágica. O Plano Cruzado foi lançado de surpresa entre fevereiro e março de 1986 e parecia para a população uma solução milagrosa. A primeira medida simbólica foi a mudança da moeda. O cruzeiro deu lugar ao cruzado, com a retirada de 3 zeros. 100 mil cruzeiros passaram a valer 100 cruzados. 500 mil cruzeiros tornaram-se 500 cruzados. Junto disso, veio o congelamento total de preços, tarifas e serviços, a criação do gatilho salarial que reajustava os salários sempre que a inflação acumulada atingisse 20%, além de aumentos reais no salário mínimo e abonos salariais. No papel, parecia perfeito, e nos primeiros meses funcionou. A inflação despencou. Em abril de 1986, chegou a ser negativa.
O consumo de produtos básicos cresceu, houve uma sensação real de melhora no poder de compra e uma modesta distribuição de renda. O povo virou fiscal do governo, apoiado pela SUNAB, a Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, que fiscalizava supermercados e denunciava preços acima da tabela. Mas a economia não funciona só na base da canetada. Enquanto o consumidor comemorava, o produtor e o comerciante acumulavam prejuízos. Supermercados começaram a esconder produtos para não vendê-los a preços congelados. Indústrias reduziram produção. Distribuidoras pararam de comprar. O desabastecimento começou a aparecer. E o que parecia solução começou a revelar seu custo oculto. Plano Cruzado 2, moratória e descontrole. Com o desgaste do plano, o governo lança o Plano Cruzado 2, promovendo o descongelamento dos preços. O resultado foi explosivo. Automóveis tiveram aumentos de até 80%, tarifas públicas dispararam, impostos sobre cigarro e bebida subiram, aluguéis foram liberados e os preços de serviços voltaram a subir. A inflação retornou com força total, agora acumulada, gerando uma espiral difícil de controlar. Em fevereiro de 1987, o Brasil declarou moratória técnica, assumindo que não tinha condições de pagar sua dívida externa. Um país em moratória é um país sem credibilidade internacional. Investimentos somem, o crédito seca e a crise se aprofunda. Sarney ainda tentou outros planos, como o Plano Bresser em 1987, que congelou preços por 2 meses, extinguiu o gatilho salarial e aumentou impostos. O resultado foi novamente temporário. A inflação atingiu 366% em 1987, 933% em 1988 e absurdos 1.764% em 1990. Cada novo plano criava uma expectativa de congelamento futuro, levando empresários a subir preços como mecanismo de defesa. O descontrole marcou o fim do governo Sarney. Eleições, Constituinte e legado. Apesar do caos econômico, o sucesso inicial do Plano Cruzado garantiu uma vitória esmagadora do PMDB nas eleições de 1986. O partido elegeu 21 dos 22 governadores e obteve maioria no Congresso, que seria responsável pela Assembleia Nacional Constituinte. Esse é um ponto-chave para a prova. Mesmo em meio à crise, o governo Sarney foi responsável por conduzir o país até a Constituição de 1988, que consolidou direitos civis, políticos e sociais, marcou o retorno das eleições diretas e encerrou formalmente o ciclo da ditadura. O governo Sarney não é lembrado pela estabilidade econômica, mas pela transição. Ele foi o presidente da ponte, a ponte entre o autoritarismo e a democracia. E entender isso é entender o Brasil que você estuda hoje para garantir o seu futuro amanhã.